Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 22º episódio do podcast Mais que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. E falando em finanças, o assunto de hoje são os investimentos. Já temos aí 22 episódios e eu não falei ainda nenhum episódio diretamente com aquelas pessoas que investem ou que estão pensando em começar a investir e o impacto do nosso comportamento e das nossas atitudes financeiras diretamente relacionado com o mundo dos investimentos, né? Então eu decidi esse episódio dedicar exclusivamente ao mundo dos investimentos e mostrar como existem várias, né? Mas hoje eu vou trazer 8 lições da neuroeconomia para melhorar os teus investimentos. O que significa isso? Significa que nós vamos discutir 8 aspectos que têm envolvimento com o nosso comportamento e com o nosso mecanismo cerebral e que influencia nas nossas decisões financeiras na hora de investir. E aí a gente vai entender esses mecanismos e vai avaliar como que nós podemos, ao conhecê-los, melhorar as nossas decisões de investimento. Então, um episódio bem legal, daqueles em que a gente vai se aprofundando também na neuroeconomia, que mistura aí neurociências com finanças, com psicologia e faz um combinado que permite com que a gente entenda as nossas decisões financeiras. Então esse vai ser o norte do episódio de hoje, em que a gente vai discutir essas 8 lições da neuroeconomia para investidores, utilizando todo o arcabouço da neurociência misturado com o mundo dos investimentos. Espero que tu goste. Para quem não investe ainda, também é um episódio super interessante, porque a gente consegue entender o nosso comportamento frente a situações de risco. Porque quando a gente fala de investimentos, é uma situação que gera aquela sensação de medo, de ansiedade pelo risco ao qual nós estamos nos expondo, né? Só que há várias situações na vida, como por exemplo pedir demissão, como abrir um negócio, que envolvem tomada de risco. E se nós entendermos como que nós nos comportamos diante do risco, a gente vai tomar melhores decisões. Então, mesmo que tu não tenha investimentos, que tu não tenha uma carteira de investimentos, esses conhecimentos podem te ajudar. Antes de começar, né, quero avisar que sim, ainda sou eu, só que agora no modo morena. Quem acompanhou os outros episódios, principalmente os do início, né, eu ainda estava bem loira, decidi voltar ao meu moreno, eu sou morena natural, e o loiro não estava me facilitando a vida, então eu voltei ao moreno. Então, bem-vindo com a Jéssica Morena. Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, sou administradora, sou doutora em finanças comportamentais e toda terça-feira estamos aqui com um episódio novo falando sobre comportamento financeiro e também em todos os sábados nós temos a newsletter que sai falando sobre alguma situação vivenciada em termos financeiros, qual é a teoria por trás daquilo e uma solução, um direcionamento, na maior parte das vezes, vinculado com algum tema tratado aqui no episódio do podcast. Além disso, né, tem o meu Instagram, jessica.campara, se tu não me segue, tu pode me acompanhar por lá também. E fique à vontade para tirar dúvidas, para colocar comentários e para interagir. E dizer, inclusive, se tem algum outro assunto que você acha que seria interessante eu estar trazendo aqui. Nós precisamos fazer aí um jogo de mão dupla, né? Uma comunicação aberta. E isso vai deixando com que o nosso conteúdo fique cada vez mais interessante do ponto de vista de quem está escutando para realmente beneficiar as suas vidas. Bom, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Eu fiz um episódio sobre tomada de decisão no final do ano passado, acho que foi o episódio antes da virada do ano. E lá eu expliquei como que nós tomamos decisões financeiras. Então, esse episódio aqui, se tu não escutou aquele, pode ser que alguns conceitos fiquem soltos. Então, eu te convido também a assistir o episódio sobre tomada de decisão, vou deixar na descrição aqui do vídeo, porque daí vai te ajudar a entender esse episódio aqui. Mas só para fazer um compilado, né, daquelas informações, o que eu disse lá e mostrei é que as nossas decisões financeiras, diferente do que a teoria tradicional de finanças diz, nós não tomamos decisões completamente racionais, né? É só tu pegar, digamos, sei lá, o João da feira, não sei, qualquer nome, né? Vou usar o nome de João hoje. E aí, digamos que o João começou a investir e que ele está realizando ali os aportes dele mensalmente, conseguiu se organizar, ter autocontrole, consegue direcionar o capital específico ali, né, por mês que ele estabeleceu. Só que vamos supor que nós estamos iniciando ainda a pandemia, que foi lá em 2020, que o João estava bem certinho nos seus investimentos e que a pandemia entrou. E as ações tiveram aquela queda absurda, né?
O que acontece? Ali, muitas pessoas, inclusive o João, ele se apavorou. Meu Deus, eu vou perder todo o meu dinheiro, então eu vou sacar e vou sair correndo. Isso acontece em movimentos de pânico, né? Se fosse racional, o João teria que olhar e dizer assim: não, isso é um episódio em que estamos entrando numa crise, mas quem não vende não amarga prejuízo. Se no mundo dos investimentos quem não vende não amarga prejuízo, portanto, mesmo diante de uma crise, se eu me manter aqui consciente, racionalizando e não me apavorando, eu vou manter lá os meus investimentos, não vou vender e não vou amargar o prejuízo e vamos ver o que isso vai acontecer lá no futuro. Só que o que acontece? Na maior parte das vezes, não entendendo de comportamento, o João vai lá e vende tudo. E aí amarga o prejuízo. Portanto, essa decisão dele não é uma decisão racional, é uma decisão guiada pelo medo. E o Adam Smith, quando ele desenvolveu a teoria dos sentimentos morais, que é uma das primeiras teorias que incorporou, né, a racionalidade limitada na tomada de decisão, ele já dizia que as pessoas, elas agem com um lado racional, que depois o Kahneman foi chamar de sistema 2, aquele lado que é reflexivo, racional, analítico, e agem por paixão, que o Kahneman depois foi chamar de sistema 1, que é aquele automático que vai realmente reagir diante das situações com base nas tuas emoções, com base no teu senso de sobrevivência. Então, as nossas decisões financeiras, elas acabam sendo tomadas muito mais por esse senso de sobrevivência, é o João vendendo porque ele ficou apavorado, do que por realmente analisar no sistema 2, por ser reflexivo e entender que aquilo ali é um momento e que a gente tem que segurar e não pode vender. Então, a maior parte das nossas decisões, elas estão aqui, no sistema 1, nesse sistema automático. E isso faz com que nós tomemos decisões de investimento e de decisão de vender ou de comprar ações, né? Que nem sempre são as mais racionais e as mais estratégicas naquele momento. Então, a gente precisa entender essas nossas reações comportamentais para amenizar o impacto delas. É o que eu sempre digo, nós não mudamos aquilo que nós não conhecemos. Então, se nós temos um padrão de comportamento automático e reativo, e nós não conseguimos perceber este padrão automático e reativo, nós simplesmente vamos reproduzi-lo sem nem perceber. E vamos amargar o prejuízo, se for no mundo das ações, né? Portanto, nós temos que entender esses nossos padrões comportamentais para se antecipar ao que nós poderíamos ter de reação exagerada, ou de medo, ou de pânico, e conseguir ir ponderando as nossas decisões e as nossas escolhas. Portanto, nós não tomamos decisões financeiras completamente racionais, e compreender isso é o primeiro passo. Tem um autor que eu acho que até já comentei, inclusive nesse episódio de tomada de decisão, tem um autor que se chama Dan Ariely, e ele fala que nós temos que entender que nós somos completamente falíveis. Ele diz assim, né? O mais racional é nós entendermos que nós não somos racionais, que nós somos falíveis. E esse é o caminho para que a gente consiga tomar melhores decisões financeiras e de investimento. Um adendo importante dentro desse processo. Então, entendemos que nós não tomamos decisões completamente racionais, que o João sim vai lá e vai vender as ações dele porque ele está sentindo medo, então a gente tem que se antecipar a isso para conseguir racionalizar na hora de tomar a decisão. Esses investimentos, e aí é esse adendo que eu quero chamar a atenção, eles diferem, né, em dois aspectos. Quando eu estou falando de investimentos arriscados, por vezes na renda fixa também existe, mas focando em renda variável, essas flutuações de mercado são normal. Então eu quero só trazer o conceito do que é renda variável e do que é renda fixa, para que tu não fique perdido quando eu falar que tem risco, por exemplo. E aí tu vai pensar, tá, mas o que tem risco? Significa que investir de forma geral tem um grande risco? E aí eu quero só introduzir esse conceito para que tu não fique, meu Deus, então eu não vou começar a investir nunca, sabe? Então, só para deixar claro isso. Quando nós falamos de investimento, existem dois grandes grupos de investimentos, que a gente chama de renda fixa e de renda variável. Renda fixa é todos aqueles produtos em que nós investimos o nosso dinheiro e nós temos uma previsibilidade da rentabilidade daqueles produtos. O que eu quero dizer com isso? Que se tu comprar, e aí tem vários produtos, eu não vou me adentrar
falando as especificações técnicas, né? Mas tem CDB, tem LCI, tem LCA, são todos produtos financeiros de renda fixa. O que acontece? Inclusive a poupança, né? O que acontece? Em todos esses produtos, quando tu coloca o teu dinheiro lá, tu já tem uma previsão de quanto tu vai ganhar, independente do formato da rentabilidade deles. Tem uns com mais previsibilidade, tem uns com menos previsibilidade, que a gente chama de pré-fixado, pós-fixado ou híbrido. Eu sei que é um monte de conceito e entenda, o meu objetivo aqui não é entrar nesses conceitos, mas é para que tu tenha a compreensão de que existe esse mundo e de que ele é diferente do mundo das ações. Portanto, pensa assim, investir em renda fixa significa que se eu colocar R$ 100 hoje, eu aproximadamente sei quanto eu vou tirar daqui a um ano. Então, eu vou saber que eu vou tirar daqui a um ano R$ 115, digamos, tá? Eu não fiz nenhum cálculo com juros efetivos, então eu só chutei um valor mesmo. Então, tu tem a previsão de quanto tu vai tirar lá na frente. Tu só vai amargar um prejuízo se tu fez um contrato. Ao comprar um produto desses, é como se tu estivesse fazendo um contrato. Se tu fez um contrato de um ano e tu quer resgatar o teu dinheiro antes, aí pode ser que tu perca um pouco de dinheiro. Caso contrário, mantendo ele em todo o período, tu não vai ter prejuízo. Tu já tem a previsão de quanto tu vai receber. Mas, Jéssica, se o banco que eu investi falir, nós temos o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que vai te devolver o dinheiro se tu tiver até 250 mil investido num banco e um teto de 1 milhão. Se tu pegar 250 mil em 4 bancos diferentes e os 4 falirem, tu vai receber o teu 1 milhão. Se tu tiver 500 mil em um único banco e esse banco falir, tu vai receber só os 250. Então, esse fundo garantidor, ele protege alguns investimentos de renda fixa. Então, CDB, LCI, LCA, todos esses são protegidos pelo FGC. Portanto, tu vai ter essa proteção, né? Tem esses produtos que têm essas proteções. Quando nós falamos de renda variável, aí a gente já entra na seara que nós temos um risco inerente. Tu não tem como prever quanto que tu vai ganhar. Tu não tem como pensar assim, eu vou investir 100 e daqui a um ano eu vou tirar 115. Tu não tem absolutamente segurança nenhuma. Ou seja, se tu investir 100, pode ser que daqui a um ano tu tenha 200, ou pode ser que tu tenha R$ 50 e tu tenha perdido capital nesse processo. Então, renda variável, o nome em si, ele já diz, é variável. Isso é investimentos que tu realiza, por exemplo, numa empresa. Quando tu compra a ação de uma empresa, tu tá comprando uma pequena parcelinha, como se fosse um tijolinho da empresa, sabe? E aí, ao comprar esse tijolinho da empresa, tu vai também correr o risco de ser dono dessa empresa. Porque ao comprar uma ação, tu tá comprando uma fatia daquela empresa. Então, se aquela empresa crescer, tu cresce junto. Se aquela empresa diminuir, tu diminui junto. Então, renda variável, tu tá te expondo a um risco substancial. Entretanto, ele pode dar, né, uma rentabilidade maior. É por isso que as pessoas investem em renda variável. Porque na renda fixa eu tenho essa previsibilidade. Mas também eu não tenho nenhuma chance de conseguir um mega retorno. Nossa, então eu vou investir R$ 100 e eu posso ter a chance de chegar a 150? Não, tu não tem a chance de chegar a 150. Agora, se tu investires em renda variável, tu tem a chance. Sabendo fazer boas escolhas, tu tem chance sim de aumentar teu patrimônio. E aí tem que montar, obviamente, uma carteira, né, muito bem organizada, muito bem estruturada. E tem inúmeros educadores financeiros que falam sobre diversos conceitos e explicam. E os cursos também que nós temos por aí são muito bons. E aí tu consegue ter essa compreensão para montar a tua carteira. Como eu sempre disse, né? O meu objetivo aqui não é ir para esse lado técnico, porque eu realmente acho que tem muita gente boa no mercado fazendo isso. Entretanto, tem poucas pessoas falando de comportamento. Então, a minha melhor contribuição é falar de comportamento. Se tu sentiu inseguro ao me escutar falar de tudo isso e não conseguiu compreender estes conceitos, procura, por exemplo, tem todo o pessoal do Grupo Primo, né? O Thiago Nigro, o Bruno Perini, que são pessoas que estão já no mercado há muito tempo e que falam com muita propriedade desses assuntos. Então, eu te sugiro buscar
pessoas que falam sobre os conceitos básicos de finanças para que tu consiga te apropriar desse conhecimento, juntar com o que eu falo de comportamento e aí sim se tornar uma pessoa com investimentos e com a tua visão de finanças muito melhor do que só simplesmente tu ir lá buscar o conhecimento. Então, tu cria aqui a base comigo, entende teu comportamento e depois vai lá com eles, né, se apropriar de todos esses conhecimentos e conseguir investir com mais propriedade. Então, uma coisa não elimina a outra, sabe? Na realidade, elas se complementam. E ter este complemento é uma coisa muito importante. E mesmo que não seja meu objetivo falar detalhadamente desses aspectos, óbvio que eu vou estar sempre trazendo um conceito ou outro, que nem eu fiz agora, para dar a base necessária para que a gente consiga entender o que eu vou falar daqui para frente. E aí, se, Jéssica, não entendi nada, fiquei com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou ajudando e a gente vai sanando as dúvidas que tiverem e também vou indicando, por exemplo, assim, Jéssica, fiquei com dúvida nisso. Eu te dou a resposta e te indico algum conteúdo, algum material ou até mesmo um vídeo deles, né, que possam estar contribuindo contigo. Então, a gente vai fazendo esse vínculo, né, entre as coisas e aí a gente vai tendo mais propriedade das nossas decisões financeiras. Então, entendemos que existe renda fixa, em que tudo é previsível, e existe renda variável, em que eu não consigo prever. Portanto, se eu não consigo prever, eu corro mais risco, né? Aqui, na renda fixa, eu não corro tanto risco. Na renda variável, eu corro risco, porque eu posso ganhar, como eu posso perder. Entretanto, eu tenho uma probabilidade de conseguir remunerações melhores do que na renda fixa, porque pode ser que dê certo. Então, eu tenho que saber escolher, montar uma carteira legal para conseguir ter esses ganhos ao correr o risco. A gente sempre diz nas finanças que não existe almoço grátis. A minha orientadora de mestrado e graduação, ela sempre dizia que nem injeção na testa é gratuita. Portanto, se a gente está buscando um retorno maior, investindo, por exemplo, em renda variável, obviamente a gente tem aí um risco a ser corrido, porque não vamos ganhar mais retorno, ou seja, o nosso dinheiro não vai crescer mais, né? É como se tu estivesse colocando adubo. O teu dinheiro ele não vai crescer mais se tu não colocar um adubo melhor. Ou seja, se tu não também correr um pouquinho mais de risco. Então, o risco pode te levar a ganhos maiores, mas também a maiores prejuízos. Então, tem que avaliar né? Até que ponto também tu está disposto a assumir esses riscos para conseguir maiores rentabilidades. Tem pessoas extremamente avessas aos riscos, tem pessoas que são mais moderadas e tem pessoas mais agressivas. Eu vou fazer um episódio sobre tolerância ao risco. Estará na gaveta. Então, dito isso, a gente tem que entender que renda variável é assumir risco. E que nunca na composição de uma carteira eu vou ter 100% de renda variável. Né? Isso não é sugerido em nenhuma situação, mesmo para aquelas pessoas que são extremamente agressivas. O ideal é que a gente tenha uma carteira diversificada, em que a gente vai correr um risco numa ponta e menos risco na outra ponta. Nassim Taleb, um autor que eu gosto muito, escreveu aqueles livros Arriscando a Própria Pele, O Cisne Negro. Ele tem uma frase que é muito interessante, ele tem um conceito, na realidade, que é bem interessante, que é da convexidade. O que ele quer dizer com convexidade? Que ao montar uma carteira, ou seja, ao fazer escolhas de investimento, nós temos que sempre pensar que nós não podemos morrer. Então, a gente tem que optar, assim, por uma parte da carteira que seja mais segura, para nos dar, né, robustez, para nos dar segurança, e uma pequena parte que seja mais arriscada, que se eu perder tudo, eu não vou ficar falido, mas se der certo, pode ser que me deixe muito bem e que renda muito mais do que todo o tantão do resto da carteira. Então, essas ponderações de risco, elas têm que acontecer. Falei aqui, eu acho que meia hora, né, já, desses aspectos de investimento. E até agora me dei conta que eu tinha 8 lições, talvez não vou conseguir em um episódio falar das 8 lições. Então, pode ser que nós tenhamos que fazer 2 episódios, em que hoje eu falo de 4 lições e na semana que vem eu falo mais 4 lições. E aí a gente conclui isso, porque senão eu começo a ficar tucanada, assim, que eu tenho que falar tudo, sabe? Terminar o roteiro, e aí eu fico muito acelerada. Então, para que eu não fique tão acelerada e para que a gente consiga ir conversando e discutindo de uma forma mais tranquila,
eu acho que a gente vai ter que reorganizar isso aí. E aí eu tenho que fazer 4 essa semana e 4 na semana que vem. Enfim, viu? Eu falo demais. Mas eu acho que é importante, assim, né? Não, eu não poderia introduzir o assunto de investimentos sem, no mínimo, fazer uma contextualização, sem, no mínimo, explicar o que, que é uma renda fixa e uma renda variável. E aí até vou listar aqui na descrição alguns vídeos que fazem essa conceituação inicial do que é uma coisa, do que é outra coisa, caso tu tenha interesse de se aprofundar nesse conhecimento. Lembrando que sempre a base para começar a investir é o nosso comportamento. Por quê? Porque se nós não entendermos no nosso comportamento, é o João que eu falei lá no início, que no momento que entrou uma crise vai sair vendendo tudo. Então nós temos que ter toda a compreensão dos conceitos técnicos de finanças e, ao mesmo tempo, nós também temos que ter a compreensão das nossas reações, que na maior parte das vezes são automáticas. Então, não é que as decisões automáticas elas sejam ruins, né? Elas são protetoras. É por isso que tu sai correndo quando tu detecta perigo e acaba te salvando muitas vezes. Entretanto, no mundo das finanças, por vezes elas não são tão maravilhosas. Então, a gente tem que passar por esse processo de conscientização, de racionalização para tomar melhores decisões. E aí, entendendo esses conceitos, fica mais fácil de entender tudo que eu vou trazer aqui. Explicado esses conceitos, então, agora a gente entendeu que renda variável tem risco. Mais uma vez, o que significa risco? Significa essa probabilidade de ganhar dinheiro com aquele investimento ou perder. Obviamente que a gente sempre busca ganhar, né? Porque se eu estou investindo meu dinheiro em alguma coisa, estou comprando uma ação que é uma parcelinha daquela empresa, eu tô tendo uma expectativa de ganho. E essas expectativas vão direcionando o meu comportamento. E aí, dentro das 8 lições, que hoje já me dei conta que eu vou falar só de 4, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, a partir do entendimento de que, ao investir em ações, ao investir em renda variável, eu corro risco, a gente tem que entender que, no momento que nós corremos risco, o nosso comportamento de proteção, ele é ativado. O que eu quero dizer com isso? Que quando o João sai querendo vender todas as suas ações, ele está tendo uma reação automática pelo medo, pela ansiedade. E o nosso compromisso aqui, e por isso que eu estou trazendo essas lições nesses 2 episódios, é que a gente consiga entender estes mecanismos automáticos e treinar o nosso cérebro para que ele reaja de uma forma diferente. Então, como é que vai funcionar? Cada uma das lições eu vou trazer o conceito daquilo, o padrão de comportamento que a gente teria de forma automática e qual é uma solução. E aí a gente vai desenrolando o assunto até que a gente consiga concluir as nossas 8 lições, certo? A primeira lição é sobre a busca por recompensa. Nós constantemente estamos buscando recompensas. Eu já falei várias vezes, né, que o nosso comportamento ele é guiado, ele é motivado ou para fugir de uma dor ou para buscar uma recompensa. No mercado financeiro, eu tenho esses 2 lados. Ou eu vou querer fugir da dor, né? E aí, o que significa isso? Digamos que eu tenha dificuldade financeira, digamos que eu não consiga ter um bom ganho, e aí eu vejo no mercado financeiro tem aquela ilusão de dinheiro rápido, e não é o caso. Já deixo esse alerta, sabe? Essas coisas que as pessoas vendem por aí, tipo, 10% de rentabilidade por mês. Esquece. Como eu disse antes, não existe almoço grátis. Você está sendo enganado? Sim, você pode investir e construir uma carteira que no longo prazo pode te dar uma rentabilidade interessante. Entretanto, não existe essas coisas de que tu vai ganhar 10% de retorno por mês investindo em alguma coisa. Isso é golpe. Fuja, que é golpe. E por que eu tô dizendo isso? Porque por vezes, né, por essa ganância, assim, por essa vontade de se proteger, porque eu não tenho dinheiro e eu quero fazer um ganho rápido, as pessoas acabam indo por esse lado e acreditando nesse tipo de coisa que não tem pé nem cabeça. O outro lado é a busca por recompensa, que não é fugir de uma dor, mas é a busca por recompensa, é uma busca por algum resultado que melhore, né, de alguma forma, que te gere um ganho. E aí a questão é que, por vezes, a busca desenfreada por esse ganho pode nos gerar prejuízo. O que é a busca desenfreada por esse ganho? Nós somos seres, então, como eu disse, movidos por busca de recompensa ou evitar a dor.
E em qualquer um desses processos, nós temos um neurotransmissor chamado dopamina. O que é a dopamina? É a nossa motivação. É o que faz com que nós agimos na direção de um objetivo. Então, se eu estou com fome, o meu cérebro vai sinalizar que eu preciso me levantar e ir buscar a comida. Para que eu consiga me levantar e ir buscar a comida, eu preciso ter dopamina. Se eu não tiver dopamina no meu cérebro, eu não me levanto para ir buscar a comida. Esse, inclusive, foi um experimento que eles fizeram com os ratinhos e eles desligaram, né, os receptores de dopamina dentro do cérebro do ratinho e eles colocaram a comida assim a pouco espaço de distância. Então o ratinho tinha que se levantar para ir buscar a comida. E o que eles perceberam é que o ratinho, ele não ia buscar a recompensa quando ele tinha receptor de dopamina desligado no cérebro dele. Ele morria de fome, mas ele não levantava para ir buscar a comida. Entretanto, se colocassem a comida na boca dele, ele comia. Inclusive, lambia assim os beicinhos, sabe? Mostrando que ele sentia prazer em comer aquilo ali. E aí, fazendo um comentário paralelo, completamente paralelo, né? Eles conseguiram provar que, por exemplo, dopamina não é o neurotransmissor do prazer, como muito se acreditava antes. Que dopamina é, sim, o neurotransmissor da motivação e, por vezes, também discute-se a questão do aprendizado, mas eu não vou entrar nesses méritos. Então, eu preciso de dopamina para me movimentar. Nesse processo de investimento, o que acontece? Quando eu começo a ter ganhos, né, dentro do mercado financeiro, isso vai me aumentando a minha dopamina. Então, digamos que eu comecei a investir hoje e que o mercado está crescendo, ou seja, que eu investi 100 e que a empresa em que eu investi, ela está crescendo. E o que eu investi de 100 reais também está. Então, eu comprei uma cota que custava 100 reais, né, uma ação. Aí a empresa cresceu. Bom, agora aquela minha única ação que eu tinha comprado, ao invés de valer 100, tá valendo 150. Então, isso ativa a dopamina, sabe? Isso faz com que eu tenha, nossa, eu tô ganhando, e aquilo te gere essa sensação de motivação para seguir investindo mais, investindo mais, investindo mais, investindo mais. Inclusive, tem um estudo muito interessante que prova que quando nós estamos nessa sensação de euforia, nós temos menor capacidade de raciocínio. Eles fizeram um teste com um grupo de pessoas mostrando homens, né? Juntaram homens e separaram em dois grupos. Eles mostraram fotos de mulheres sensuais que despertavam a sexualidade e outros fotos normais de paisagem e tal. O que aconteceu? Quando eles estavam vendo fotos pornográficas, digamos assim, isso ativava a dopamina no cérebro deles. E quando eles não assistiam nada, né? Quando eles estavam simplesmente vendo fotos que eram neutras, não ativava a dopamina no cérebro dele. E aí depois eles mandavam fazer escolhas de investimento. E aí o que eles descobriram? Que no momento que as pessoas viram, né, essas fotos e que despertou essa motivação, essa dopamina no cérebro delas, ao investir, elas acabavam arriscando mais. Ou seja, muita dopamina no cérebro faz com que, por vezes, eu meta os pés pelas mãos e eu corra mais risco do que eu deveria. Não sei se deu para entender. Às vezes eu falo e fico pensando assim, será que deu para entender? Em outras palavras, quando se tem muita motivação, quando se tem muita euforia diante do mercado financeiro, pode ser que a gente tome decisões ruins. Pode ser que eu acabe assumindo riscos desproporcionais, inclusive com o meu perfil. E isso, em um determinado momento, pode me assustar e pode fazer que eu queira vender tudo e saia correndo. Então, nós temos que cuidar que o nosso comportamento ele é sensível às recompensas. E se nós formos tendo e acumulando muitas recompensas, nós temos que compreender que nós temos uma predisposição a se basear nesses resultados passados de ganho e querer investir mais e mais e mais. E daqui a pouco eu assumi um risco desproporcional, tanto com o meu perfil quanto com a estrutura de investimento. E aí, diferente do que eu estava falando do conceito de convexidade, pode ser que eu aumente muito a proporção da carteira que está assumindo risco e eu venha até a falir, porque eu arrisquei demais. Então, essa busca por recompensa no mercado financeiro, nós temos que abrir os nossos olhos, né?
porque corre o risco de nós reagirmos de uma forma muito automática a isso e, por vezes, não termos boas decisões. Qual é a solução, então, que a gente pode incorporar dentro disso? Se eu já sei que eu tenho uma tendência a ser sensível, né, a essas recompensas e, por vezes, eu posso me animar muito, é só tu pegar, assim, né, day trade. Quem é que é day trade? É aquelas pessoas que ficam comprando e vendendo todos os dias, no mesmo dia, né? E as pesquisas, elas mostram que 95% das pessoas que ficam fazendo esse tipo de operação, comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo no mesmo dia, elas amargam prejuízo. Mas por que então ainda existe tantas pessoas fazendo isso, né? E está muito relacionado com essa questão da busca por recompensa. É aquela coisa assim, não, mas eu vou jogar mais um ali porque agora vai dar certo, porque agora vai dar certo, porque agora vai dar certo. E aí a pessoa fica. E aí, se ela tem uma recompensa, aquela recompensa alimenta ela. E aí ela vai mais, vai mais. É o mesmo comportamento daqueles que têm transtorno de jogos, né? Que vão querer jogar, 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 jogar. Então, é o mesmo princípio ativo, digamos assim, no nosso cérebro, tá ligado lá com o nosso núcleo accumbens, que é esse nosso sistema de recompensa, que por vezes, se muito potencializado, pode inclusive se tornar um vício. O transtorno de jogatina, eu acho que, como é que é o nome mesmo do transtorno de jogatina? Jogos patológicos. Os jogos patológicos, ele inclusive é categorizado, caracterizado dentro do DSM, que é onde são descritas essas questões de transtornos mentais e os jogos patológicos estão lá. Então, não estou dizendo que pode, né, investimento gerar isso, entretanto, tem o mesmo mecanismo neural. É isso que eu quero dizer, sabe? Então, a gente tem que ter atenção para não incorrer nesses riscos. Como é que a gente pode se proteger disso? Criar parâmetros na hora de investir. Então, tu vai criar parâmetros. Por exemplo, assim, eu vou investir tanto por mês, não vou investir mais do que isso. A minha carteira, ela vai ter essa proporção. Um exemplo muito claro de proporção de carteira, o Thiago Nigro tem a Arca, né, em que ele separa por grupos de 25% em cada uma das proporções. Então, eu vou lá investir 25% vai ser meu caixa, depois 25% vai ser fundo imobiliário, depois 25% vão ser em ações de empresas ou de negócios, depois 25% vai ser em exterior. Então, ele subdivide os investimentos em grandes categorias. E ter essas proporções bem definidas é protetivo para que esses nossos circuitos, né, neuronais, inclusive, esses nossos padrões de comportamento, eles não acabem nos levando para o mau caminho. Então, no momento que eu crio parâmetros, eu consigo me proteger do meu próprio instinto de meter os pés pelas mãos. Uma outra estratégia, além de montar essas proporções da carteira, é, a partir dessas proporções, eu rebalancear. O que significa isso? Digamos que tu escolheu uma ação lá, e essa ação cresceu muito. E aí, o que antes representava na tua carteira os 25% que estava dentro daquela proporção, daqui a pouco se tornou 30, 40, 50%. Porque cresceu desproporcional em relação ao restante. E aí, o que tu tem que fazer? Tu tem que ir lá e vender parte dessas ações para conseguir recalibrar os percentuais. E aí, não ficar com uma carteira com um risco superior ao que deveria, sabe? Então, essa é uma outra estratégia. Então, em suma, para que a gente consiga se proteger dessas reações, nós temos que estabelecer mecanismos, parâmetros de autoproteção. Tem vários tipos de, inclusive planilha que tu consegue utilizar para ir colocando ali os teus investimentos e ela dizendo, ó, tá na hora de tu vender isso, tá na hora de fazer aquilo, e aí a gente se protege desses nossos gatilhos automáticos aí e não mete os pés pelas mãos. Então, essa é a primeira lição. O nosso comportamento, ele responde às recompensas que nós vamos tendo. E, por vezes, nós podemos ficar muito motivados ali e acabar assumindo mais risco do que nós deveríamos. Portanto, nós precisamos estabelecer parâmetros que nos protejam das nossas próprias reações automáticas e das nossas próprias reações, evitando que a gente acabe assumindo mais risco do que deveria. Então, essa é a nossa primeira lição. Tenha parâmetros que te protejam de você mesmo, tá? E aí, tem uma outra coisa que pode parecer contraditória, mas que tem tudo a ver com isso, que é o risco, que é a nossa segunda lição. Eu estava dizendo até agora que nós reagimos diante das recompensas que nós ganhamos e que no mercado financeiro, por vezes, isso faz com que a gente arrisque mais.
Só que, por um outro lado, e aí adentramos na nossa segunda lição, nós somos avessos ao risco. Portanto, nós temos que ponderar o risco. E aí eu vou chegar nessa conclusão fazendo todo o desenvolvimento do raciocínio. A primeira lição, ela está diretamente relacionada com a nossa motivação para seguir investindo, com expectativa positiva, resultado positivo e manutenção daquele comportamento. E aí esse comportamento ele pode ser ativado demais e nos levar a ruins decisões. Por outro lado, tem um padrão, né, no nosso cérebro, que é a aversão a risco. Pergunta para ti. Pensa assim: ai, meu sonho é perder dinheiro. Vou sair de casa com tantos reais na carteira, meu sonho é voltar para casa sem esse dinheiro. Ninguém sonha em perder, seja dinheiro ou seja qualquer outra coisa. Nós somos seres avessos ao risco, né? Tanto é que os estudos do Kahneman, do Daniel Kahneman, que é o precursor de finanças comportamentais, bom, se tu já está aqui há um tempo e já escutou alguns dos episódios, provavelmente já me ouviu falar dele. Ele fala que no artigo seminal, né, na teoria do prospecto, que nós temos 2 vezes mais tristeza ao perder do que felicidade ao ganhar. Então nós temos essa aversão ao risco, a gente nunca quer perder. E quando a gente investe em coisas de renda variável, nós corremos o risco de perder. Então nós temos por vezes um comportamento protetivo para evitar estas perdas. E aí por vezes a gente pode se tornar muito conservador. E no nosso cérebro, o medo de perder dinheiro, ele é exatamente igual a, por exemplo, o medo de andar numa montanha-russa, o nojo de comer uma coisa podre, o medo de andar de avião pela primeira vez, o medo de dar uma palestra pela primeira vez, a ansiedade de fazer uma defesa de uma graduação, mestrado, doutorado. No nosso cérebro, o medo em relação a perder dinheiro está nos mesmos lugares que esses outros medos. Então, naturalmente, nós temos medo e o nosso cérebro sinaliza isso. Uma das principais áreas que sinaliza cérebro, uma das principais áreas do nosso cérebro que sinaliza medo é a amígdala, que está dentro do nosso sistema límbico, que é o sistema que está diretamente ligado com as nossas emoções. E aí esse é o grande quesito da questão, por isso que esse episódio são lições da neuroeconomia, né? Que aí eu vou trazendo um pouquinho do cérebro misturado com tomada de decisão financeira. O que acontece? Quando nós estamos com medo, o que liga é o nosso sistema reptiliano e o nosso sistema límbico. O que significa isso? O nosso sistema reptiliano ele está diretamente relacionado com a nossa busca por sobrevivência. Eu quero sobreviver. Então, se tem perigo, corre daí. É aquela coisa, né? A montanha-russa. Vamos na montanha-russa? Aí tinha não, me tira daqui. Isso é o teu sistema reptiliano misturado com o teu sistema emocional querendo fazer com que tu fuja do risco. E aí acontece que essas informações no nosso cérebro, elas sempre vão acontecer de baixo para cima. Então, primeiro o medo, ele vai entrar, né, nos teus circuitos mais, digamos assim, primitivos e vai passar pelo teu sistema límbico, que é o teu sistema emocional. Então, num primeiro momento, tu só vai querer sair fugindo. Por exemplo, um cachorro tá correndo atrás de ti, tu só vai sair fugindo. Isso é o teu sistema reptiliano, que fez com que tu fugisse. O teu sistema límbico, ele vai ser depois, que tu vai, meu Deus, e aí aquela ansiedade, aquele nervosismo, aquele medo, aquela sensação de angústia, sabe? Que daí mistura a sensação fisiológica com a emoção, e aí tu já percebe, nossa, não tô correndo risco aqui, corri risco, né? Isso é o teu sistema límbico. E só depois o teu córtex pré-frontal ele vai ser ativado. E aí tu vai começar a refletir, raciocinar. Nossa, eu corri pro lado esquerdo, mas se eu tivesse corrido pro lado direito, podia ser que tivesse que a minha fuga tivesse sido mais fácil. Então, tu não vai conseguir pensar nisso na hora que tu enxerga o cachorro. Na hora que tu enxerga o cachorro, tu sai correndo. Depois tu racionaliza. Então, no mundo financeiro acontece da mesma forma. Aí a gente volta ao exemplo do João. Se as ações caíram drasticamente e eu estou diante de um cenário muito arriscado, o João vai olhar para trás e não vai conscientemente pensar no cenário todo. Ele vai querer fugir dali, porque ele é avesso ao risco. Ele não quer perder o dinheiro dele.
Então, a reação instantânea dele é ir lá e querer vender. Então, entrou no sistema reptiliano dele, né? Entrou dentro, a informação entrou naquela base de que busca a sobrevivência, passou pelo sistema emocional e só de medo, e só depois chegou lá no córtex pré-frontal. Medo, amígdala. Então, e tem uma outra questão aí. No momento que a minha amígdala está muito ativa, que é o meu sistema límbico ali, o medo está muito ativo, acontece uma coisa. A minha capacidade de raciocínio também é reduzida. Então, se eu tô com muito medo, eu tenho maior dificuldade de racionalizar. Então, eu preciso amenizar o medo para depois tomar decisão. Então, como é que a gente muda isso se acontece lá dentro do nosso cérebro? Bom, o aprendizado pode fazer com que a gente mude isso. Lembra, né? Nosso cérebro, ele é plástico. No que a gente vai aprendendo, pode ser que a gente consiga ir mudando as nossas crenças, o nosso comportamento. Com isso, se eu conseguir, de uma forma bem organizada, entender, né, e ir vivendo essas experiências que o mercado é assim mesmo, que há riscos, eu vou conseguindo fazer com que a reação da minha amígdala vá diminuindo. É como se tu estivesse na beira da montanha-russa, com um ataque cardíaco, com nervoso, com medo, e tu mesmo estivesse dizendo assim pra ti, calma, é só uma montanha-russa, é super segura, todo mundo anda de montanha-russa. Vai dar um friozinho na barriga? Vai dar um friozinho na barriga. É normal também, todo mundo tem esse friozinho na barriga. Mas pode ir que tá tudo certo. É só uma brincadeira. No mundo dos investimentos, no momento que tu vai investindo e tu vai entendendo que essas flutuações elas são naturais, que o mercado ele é cíclico e que tu tem que pensar no longo prazo, que tu não pode ficar olhando hoje aqui e ficar te apavorando, tu tá treinando o teu cérebro, tu tá ensinando para ele que sim, nós passaremos por momentos mais complexos que nos deem aquele friozinho na barriga, mas mesmo assim a gente pode ir que a gente não vai morrer. Se estiver com uma carteira bem organizada, que não estiver desproporcionalmente puxando para o lado do muito risco, né? Para não morrer. Mas se não estiver, se estiver ponderada, organizada, não tem problema. Tu vai ir ponderando, vai raciocinando, vai fazendo com que a ativação da tua amígdala vá, ó, ficando tranquila, tranquila, e aí ativa aí o teu racional e tu não te apavora tanto. Então, em relação a essa aversão ao risco, esse processo cognitivo de racionalização, ele é bem importante. Se tu já assistiu alguns outros episódios, tu me viu falando sobre estratégias intrapsíquicas, que são estratégias que a gente vai tentando mudar o nosso modelo cognitivo, nosso modelo de pensamento, né? E isso é uma estratégia intrapsíquica, que eu mudo, inclusive, a fisiologia do nosso cérebro. Então, é uma estratégia bem interessante para amenizar essas reações automáticas de medo de querer sair fugindo, correndo e o João querendo vender tudo. Porque daqui a pouco eu tomei um mega prejuízo sem precisar, né? E além disso, estabelecer algumas outras estratégias práticas, como, por exemplo, não fica olhando o home broke, que é onde a gente compra e vende ações, todos os dias, sabe? Não fica atualizando a tua carteira todos os dias, porque isso vai te gerar uma ansiedade, vai te gerar medo. Principalmente se te for lá teus traços de personalidade neuroticista e a tua crença financeira for de vigilância ao dinheiro. Aí mais ainda se tu ficar olhando. Então tu tem que te conhecer, conhecer o teu padrão de comportamento para que tu consiga tomar uma decisão melhor diante dessas circunstâncias de incerteza. E aí organizar isso também é interessante, assim, não ficar olhando e organizando, ter um valor que tu vai investir mensalmente e cumprir com aquilo, para que daqui a pouco o medo não limite os teus aportes mensais, né, teus investimentos mensais, e com isso a gente vai equilibrando aí essa vontade de sair correndo, fugindo com medo, com investimentos conscientes e com uma racionalidade nesse processo de tomada de decisão. Então, essa é a nossa segunda lição. Sim, nós somos avessos ao risco, entretanto, nós conseguimos amenizar a nossa reação de querer sair fugindo, correndo, com estratégias intrapsíquicas e com estratégias de melhorar o meu ambiente, fazer com que a gente consiga não ficar olhando todos os dias e tal, para amenizar minha reação de medo e sair vendendo o negócio todo. Então, essa é a nossa segunda lição. A nossa terceira lição está relacionada com uma coisa que, na maior parte das vezes, nós, seres humanos, somos os únicos capazes de fazer isso, que é adiar a recompensa. Aí agora as coisas ficam meio, né, confusas, porque como assim, Jéssica? A primeira lição estava relacionada com
Busca de recompensa. É aquela nossa coisa de querer sempre buscar uma recompensa. A segunda lição está relacionada com aversão ao risco. Então, eu quero recompensa, entretanto, eu não quero correr muito risco. E agora, a terceira lição está me dizendo que eu tenho que estar disposto a adiar a gratificação. Mas eu não queria gratificação lá na primeira lição? Sim, nós buscamos gratificação. Só que no mundo dos investimentos, se nós buscarmos só a gratificação imediata, nós vamos também morrer na praia. Porque no mundo dos investimentos, nós não temos recompensas imediatas. Como eu disse antes, não existe almoço grátis, nem injeção na testa é de graça. Portanto, nós temos que entender que nós temos que investir hoje, deixar de comprar alguma coisa hoje, em prol de um benefício futuro. Então, eu tenho que ter esta projeção, né, do que eu vou ganhar lá na frente para que eu consiga me manter motivada a investir constantemente. E isso é importante porque diariamente a gente está entre esse trade-off, né, entre essa decisão, assim, ou eu quero a recompensa agora ou eu quero a recompensa depois, mas para eu abrir, então eu tenho que abrir mão de agora para conseguir ganhar uma coisa maior no futuro. Então a gente sempre está com esse conflito. E aí, para que a gente consiga gerenciar este conflito, eu preciso ter autocontrole. E o que acontece? O nosso cérebro, ele gasta energia. E ele sempre vai querer economizar energia para tomar decisão. Tanto é que a gente comete muitos erros na hora de tomar decisão, não porque nós somos burro ou qualquer outra coisa, mas porque o nosso cérebro ele está fazendo atalhos mentais. É como se tu estivesse entrando num labirinto e tu não quisesse percorrer o caminho mais longo. Tu quer achar o caminho mais perto para chegar na chegada, né? O nosso cérebro ele faz isso. Por quê? Porque se tem dois caminhos, um é mais curto e um mais longo, por que eu vou pelo mais longo? Eu vou buscar economizar energia. E o nosso cérebro sempre está nesta busca de economia de energia. Com isso, tem vários estudos que comprovam que nós, ao gastarmos muita energia de cognição, de reflexão, de análise, nós perdemos capacidade de tomar uma próxima decisão racional também. Então, eu até falei no episódio de autocontrole, acho que foi o primeiro episódio, inclusive, do podcast, de um experimento, que eles ficaram na porta de uma loja, assim, sabe? E aí as pessoas iam pra loja e ficavam, tipo, 2 horas dentro da loja. Aí, quando elas saíam, eles perguntavam, tu está disposto a fazer planejamento financeiro? E eles, não, pelo amor de Deus. E também faziam alguns testes, assim, conseguiam verificar que a capacidade da pessoa de raciocinar, de tomar boas decisões estava prejudicada. Porque ela já tinha gastado energia tentando se controlar para comprar as coisas na loja, né? Então, a nossa capacidade de autocontrole, a gente chama isso também, olhando por um outro viés, de esgotamento do ego, ela é limitada. A nossa energia é como se a tua capacidade de processamento ela fosse limitada. Portanto, no mundo dos investimentos, eu tenho que cuidar. Por exemplo, assim, ó, eu não posso sair investindo depois que eu tomei uma mega decisão no trabalho, na minha vida pessoal, porque eu provavelmente já esgotei a minha capacidade de raciocínio. Então, uma solução diante disso, para que eu consiga, né, priorizar as minhas preferências de longo prazo e consiga adiar essa recompensa, eu preciso estar com a minha capacidade de processamento em 100%. Porque se eu não estiver com a minha capacidade de processamento em 100%, eu vou ter muita dificuldade de conseguir adiar uma recompensa. Eu vou querer aquela recompensa imediata, porque eu perdi a capacidade de raciocínio. Então, a gente tem que entender que isso existe para que a gente consiga, inclusive, tomar decisões em bons horários. Tipo, não queira tomar decisão depois de um dia de trabalho. Toma decisão de investimento no início da manhã. Não queira tomar uma decisão de investimento quando tu recém tomou uma decisão em relação à sociedade na tua empresa. Porque a tua capacidade de processamento ela vai te prejudicar. E aí tu vai desviar para uma preferência imediata em detrimento de uma recompensa no longo prazo. E aí pode ser que tu, inclusive, prejudique a tua consistência nos investimentos. Porque tu vai... Ah, tá... É só hoje que eu vou gastar esse dinheiro e aí o mês que vem eu invisto, sabe? Então, a nossa capacidade de processamento ela tem que estar livre para que a gente consiga fazer bons investimentos. Caso contrário, nós teremos uma propensão muito grande
de priorizar ganhos imediatos em detrimento de ganhos no longo prazo. E o nosso cérebro tem essa dificuldade mesmo, né? O longo prazo é longo. Então, uma outra estratégia é estabelecer vínculo emocional com o futuro, tá? Mas o que eu vou ganhar se hoje eu realizar esse investimento? E aí, com isso, a gente consegue ir raciocinando, refletindo e se mantendo mais motivado para chegar lá no longo prazo e conseguir desfrutar daquilo que eu abri mão hoje. E aí a gente sempre diz, né? É um investimento no eu do futuro. Vamos investir no meu eu do futuro. Então, essa é a nossa terceira lição. A nossa quarta lição e última do episódio de hoje, que, como eu disse, acaba que nos passamos no tempo, né? Eu não sei por que eu achei que eu teria que em 1 hora eu ia conseguir falar sobre 8 aspectos, né? Como se eu não fosse uma tagarela que me atraco a falar que nem uma louca. Mas enfim, a nossa quarta lição é: nós temos uma tendência de seguir o rebanho. Nós somos seres sociais, né? É aquela famosa ocitocina. É um neurotransmissor que faz com que a gente tenha esses vínculos. E por vezes, ao ter estes vínculos, nós também buscamos seguir o que os outros estão fazendo. Então, a gente chama isso de efeito manada. É aquela nossa propensão a seguir o que o outro está fazendo. É só tu parar, por exemplo, num restaurante que tem uma fila gigantesca e o outro que não tem fila nenhuma. Em qual restaurante tu vai? Ah, se tem fila significa que é bom, então eu vou no que tem fila. Se uma pessoa parar e ficar olhando pro teto, todo mundo vai parar e olhar pro teto também. Tá, mas o que tu tá olhando lá no teto? Não, não era nada, não. Era só pra te enganar. Por quê? Porque nós temos essa tendência, né, a agir conforme os outros agem. Principalmente quando aquela pessoa com a qual a gente está pegando de referência, ela é uma pessoa que tem uma autoridade, que tem uma representatividade. Aí a gente tem uma tendência ainda maior, tipo, um movimento do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, né? Bom, todo mundo segue ele. Tá, mas e quem disse que aquela decisão dele é coerente com o teu momento? É coerente com a tua carteira de investimento? É coerente com o volume financeiro que tu tem? Então, seguir o que outras pessoas estão fazendo não é a melhor estratégia. Porque pode ser que para ti não funcione, pode ser que não tenha nada a ver com as tuas condições. E aí tu está metendo os pés pelas mãos. E entender que nós temos essa tendência faz com que a gente consiga racionalizar mais uma vez. Lembra, né? Que no início eu falei, nosso objetivo aqui é melhorar a nossa tomada de decisão entendendo dos erros que nós temos tendência a cometer. Então, ao entender isso, a gente consegue ir melhorando as nossas decisões. E aí, quando tu ficar assim, olha um vídeo no YouTube, né? E aí, aqueles videozinhos bem famosos no YouTube. Achei a ação que mais se valorizou, invista nela que você ficará rico. E aí, tu pegar e ir sem nem olhar naquela mesma direção. Agora, tu já sabe que tu tem essa tendência. Então, tu vai parar, e aí, qual é uma solução? Vai ter que parar e fazer análise fundamentalista. Agora eu introduzi um outro conceito, né? O que é análise fundamentalista? É tu ir lá e estudar a empresa com a qual tu está investindo. Senão, tu vai, por exemplo, no YouTube, né? Tem um monte de gente dizendo, invista em Americanas. Para quem não sabe, Americanas tem uma dívida gigantesca e isso não estava exposto nos seus relatórios financeiros. Isso foi descoberto e a ação despencou. E aí tem um monte de gente na internet que agarra e diz assim, invista em Americanas, o preço está uma pinchincha. E aí tem um monte de gente que não entende nada do mercado financeiro que segue os indicativos de uma pessoa que é meio tantã na cabeça. Por quê? Porque não tem mais fundamento. O que é fundamento? Não tem mais saúde financeira aquela empresa, sabe? Ah, mas tá barata. Sim, mas o que tá barato pode ficar ainda mais barato. E tu perder ainda mais dinheiro. Porque aquela empresa não mostra solidez financeira. Então, nós temos que ter capacidade de discernimento diante do que os outros oferecem, diante do que os outros falam. Porque senão nós temos uma grande tendência a seguir o que os outros estão falando. Tipo, aqueles cavalos, sabe, que tem aquela coisa assim, que não enxerga para os lados. Se tu é meio efeito manada, tu vai seguir assim, meio burrinho. E isso pode te levar a escolhas muito ruins. Então, entender que nós temos essa tendência e nos tornar mais analíticos na hora de tomar decisão é uma ótima opção, certo? E essa é a nossa quarta lição. Então, hoje tivemos 4 lições. A primeira lição é em relação à recompensa. Nós buscamos recompensa, então a gente tem que, por vezes, ponderar, porque a gente pode assumir mais risco do que seria
o sustentável, digamos assim, por causa dessa busca de recompensa, então tem que cuidar com isso. A segunda lição está diretamente relacionada com a nossa aversão ao risco. Nós somos, sim, seres avessos ao risco, então, por vezes, isso pode nos levar a não querer investir, a querer ou querer sair vendendo por aí tudo que tem ali só para fugir do risco, né? E aí a gente tem que entender isso para a gente conseguir tomar melhores decisões sem a amígdala tomar conta e racionalizando. A terceira lição, ela está relacionada com essa nossa capacidade de adiar uma recompensa, e aí para que a gente consiga isso, nós temos que estar com o nosso processador vazio, digamos assim. Então não tome decisões com o teu processador cheio. E a terceira lição é sobre o nosso efeito manada. Não siga por aí dicas sem buscar fundamento, sem buscar análise, sem buscar entender se aquilo realmente é coerente para ti, porque senão tu também pode meter os pés pelas mãos. Então, essas são as 4 lições que eu trouxe hoje, que misturam aí um pouco de teoria de finanças comportamentais com neuroeconomia, que é neurociências dentro desse processo de tomada de decisão financeira, e um pouco de psicologia. E aí, juntando tudo isso, a gente consegue tomar e fazer melhores escolhas financeiras. Aos que não têm investimentos, como eu disse antes, essas informações todas também podem ser realocadas, por exemplo, para me manter ou não num trabalho, para eu realizar ou não um empreendimento, abrir a minha própria empresa. Esses padrões, eles se repetem em qualquer uma dessas circunstâncias. Por exemplo, pode ser que no teu trabalho tu não enxergue mais aquilo como um fator relevante para construir a pessoa que tu quer se tornar daqui 5 anos. Tem muito isso, sabe? Por vezes a gente olha e pensa assim, o que eu quero ser daqui 5 anos? Aí eu quero, por exemplo, né? Meu sonho, como eu já comentei por aqui, era ser professora universitária. Então eu pensei lá na faculdade, o que eu preciso fazer para ser professora universitária? Foi para aí que eu fiz mestrado e doutorado. Então, eu não fazer mestrado e doutorado naquela época não ia me aproximar de quem eu queria ser. Então, por vezes, tu tá num trabalho que não te aproxima daquilo que tu quer ser. Só que tu tem aversão ao risco. Só que tu vai seguir os teus amigos que também estão com medo de arriscar e vai seguir ali. Só que tu pode querer pensar assim, não, mas tem uma recompensa lá. E é isso te movimentar. Só que daí, por vezes, tu pode meter os pés pelas mãos e não se planejar nesse processo. Então, independente de investir ou não, esse conhecimento também é útil. É só tu ir fazendo essas readequações no que eu fui falando e trazer para a tua estrutura de vida aí, que com certeza vai te ajudar também. Certo? Então ficamos as 4 próximas lições para a semana que vem, porque me passei falando, né? Mas eu acho que são temas bem interessantes e relevantes de nós nos aprofundarmos. O meu muito obrigada e até terça-feira que vem.